Queridos irmãos e irmãs, queridas famílias que nos acompanham pelas redes sociais, hoje, dia 20 de fevereiro, nós temos a graça de celebrar os irmãos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, que junto com Lúcia estiveram nas aparições de Nossa Senhora de Fátima. Esses dois irmãos, essas duas crianças, já foram canonizadas, portanto, santos que intercedem por nós, que nós hoje também na liturgia fazemos memória de Francisco e Jacinta Marta. Peçamos a intercessão dos pastorinhos, que também receberam muitos sinais de Fátima, sinais difíceis, sinais de conversão, que Ele nos ajudem a viver este tempo tão importante e profundo, que é o tempo da Quaresma. Hoje é o primeiro domingo do tempo da Quaresma, e nós ouvimos o Evangelho de São Marcos, do capítulo 1, dos versículos 12 ao 15. Esse evangelho é conhecido como as tentações de Jesus. Só que São Marcos, diferente dos outros evangelhos, ele não denomina quais são as tentações que Jesus sofreu no deserto. Ele começa dizendo que o Espírito levou Jesus ao deserto. Na tradução, faltou uma palavrinha que diz assim na Bíblia: depressa, rapidamente, o Espírito levou Jesus para o deserto. A pressa de ir para o deserto. É importante Jesus ir para o deserto. Ele é então levado. Ou seja, toda a missão de Jesus, ela é conduzida pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que no Rio Jordão, no seu batismo, desceu sobre ele em forma de pomba. É o Espírito que conduz toda a missão de Jesus, que leva Jesus a semear. O semeador sai a semear. O Espírito leva Jesus ao deserto. Nós podemos já perceber então que o deserto é um lugar importante. O deserto tem um significado na Bíblia, um significado para o tempo da Quaresma, um significado teológico muito grande. Quer dizer que a missão de Jesus começa no deserto. O deserto é o lugar que nós nos preparamos para a missão. É onde Jesus se preparou. É o lugar de tomar decisão. Por isso que a Quaresma, nós a interpretamos como um grande tempo de deserto. Porque ao sair desse tempo, eu, você, a nossa família, é convidada a tomar decisões, a mudar atitudes, a deixar vícios, a abandonar certos caminhos e seguir outros. O deserto é o lugar do retiro. A Quaresma é um grande retiro. E no deserto não dá para ouvir muita coisa. O lugar é deserto. Deserto, retiro, leva-nos ao silêncio. O tempo da Quaresma é um tempo que nós devíamos fazer muito mais silêncio. O silêncio para entrarmos em comunhão com Deus, deserto. O silêncio que evita com que palavras maldosas, de reclamação, de murmuração, saia de nossa boca. Naquele momento que eu quero perder a paciência em casa,
silêncio. O deserto, portanto, é o lugar do retiro, mas é o lugar também de tomar decisões. É interessante que em hebraico a palavra deserto, em hebraico deserto é midbar, tem a mesma raiz que palavra. Midbar, deserto. Palavra, dabar. Tem a mesma raiz. Desse modo a gente pode pensar: deserto é o lugar de me encontrar com a palavra. Midbar me leva a dabar. E quem é a palavra, senão o próprio Jesus? O tempo da quaresma, nós temos que ter profundidade com a palavra, intimidade com a palavra. Aproveite esse tempo da quaresma e medite a palavra de Deus, leia a Bíblia. Você que está em isolamento com a família, faça isso juntos, depois partilhe a palavra. Nesse deserto que nós estamos passando, não só da quaresma, mas também da pandemia, do isolamento, não deixe que seja também um esfriamento. Mas a palavra pode nos dar força, pode dar sentido a tudo isso que nós não compreendemos. O deserto é o lugar do silêncio e da solidão, como a quaresma. No deserto, ele é necessário para a nossa vida. E quando nós sairmos dele, é o momento de celebrar a Páscoa. Nós passamos o deserto, quaresma, e quando nós sairmos, é o momento de proclamar a palavra. É Páscoa, é ressurreição, é vida nova. O texto continua dizendo que Jesus ficou 40 dias no deserto. E lá ele foi tentado por Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Tudo o que se opõe aos projetos de Deus, tudo que é adverso para que o reino de Jesus aconteça, é Satanás, adversário do projeto de Deus. Os 40 dias de deserto, ele faz muitas referências na Bíblia. O 40 não é simplesmente 40 dias certinhos, mas é a conclusão de um tempo. É a conclusão de uma missão. Ele nos faz referência a Noé. No Antigo Testamento, Noé, Deus enviou 40 dias de chuva. Foi o tempo do dilúvio. E após aquele dilúvio, Deus cria a nova humanidade. 40 também nós lembramos os 40 anos que o povo hebreu caminhou no deserto. Tantas provações, lutas, dificuldades que eles passaram em vista da terra prometida. Nós não podemos deixar, como povo que lutou, que as dificuldades, as provações, tire-nos a vista do céu. 40 é ainda o tempo que no Monte Sinai Moisés passou 40 dias e 40 noites com Deus, para receber então as 10 palavras, o decálogo, os mandamentos. Elias passou 40 dias e 40 noites
caminhando até o monte Horebe, Jonas profetizou 40 dias de julgamento para Nínive se arrependesse. Essa é a simbologia do tempo que Jesus passa. Jesus resgata todo esse sentido do Antigo Testamento que o povo viveu, dos 40 dias, 40 anos, 40 noites, e agora vem dar um novo sentido em Jesus. Jesus, ele recria, é o criador da nova humanidade, é aquele que vem para salvar, para libertar. Diz que Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos os serviam. Quando diz que os anjos serviam Jesus, quer dizer que Deus sustenta Jesus. Deus está com Jesus através dos anjos. Jesus, então, está entre os animais selvagens. É uma referência também a Adão. Quando Deus criou os animais, Adão vivia em harmonia. Só que aquela criação, o pecado de Adão, trouxe uma desarmonia. Jesus agora ele vem dar de novo a harmonia. Ou como nos fala Isaías, capítulo 11, é uma nova criação. Os animais lá em Isaías vivem em harmonia. Uma harmonia que não existia antes. O boi com o leão, a criança com a cobra, o lobo com o cordeiro, isso tudo mostra então um tempo novo. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia. Jesus assume a Galileia como lugar da missão. A Galileia é o lugar dos pobres, dos esquecidos, dos marginalizados. É lá que Jesus assume. Ele assume tudo isso na sua missão. Ele pregava o evangelho de Deus dizendo: o tempo já se completou. Ou seja, chegou o fim da escravidão e da morte. Agora é o tempo de Deus. É a Páscoa definitiva. O reino de Deus está próximo. São os atos libertadores de Deus. Nós devemos ser sinal e canal da proximidade de Deus. Nós devemos trazer o reino para perto das pessoas. O reino de Deus é o lugar de repartir o pão e é o lugar de converter o coração. E ele termina dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. A palavra Evangelho, antes ela era usada pelo rei. Quando o rei queria dar uma boa notícia, Evangelium, ele chamava o seu arauto e ele ia anunciar a boa notícia no reino. Então o arauto ia anunciar o evangelho. Isso era o significado de evangelho. Anunciar a boa notícia de um rei. E nem sempre a notícia era boa para todos. O evangelho para nós significa a boa notícia com letra maiúscula. O evangelho é Jesus. Ele é a boa notícia. Converter não é mudar de religião. Tem gente que acha que conversão é mudar de religião. Cada mês pula de uma religião para outra. Conversão é mudar a mentalidade. É mudar o jeito de sentir, o jeito de pensar. Conversão é pensar, sentir e agir como Jesus. Portanto, a conversão deve mudar o coração. A conversão deve nos levar a sermos
misericordioso como Jesus. Quem se converte, acredita totalmente em Jesus e no reino que ele anuncia. Que Jesus nos ajude, pela intercessão dos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto, a vivermos esse primeiro domingo, essa primeira semana da Quaresma em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.